É muito bom estar com você. Chegou a hora de mais um Anjos da Esperança Empreendedores. Um encontro para fortalecer a nossa missão, revelar o poder transformador de ser um anjo da esperança, de ser um anjo da esperança empreendedor. Um programa recheado de atrações para você, então respira fundo. Começamos já no Anjos 360. Você vai acompanhar um momento especial, um novo clipe institucional de fim de ano da Novo Tempo. Uma mensagem também de gratidão, esperança e celebração para te contar histórias de esperança. Vai ser muito bom. E ainda no 360, a gente vai agradecer você pelo Anjos em Ação. Você não conhece, não viu? Então respira fundo. E no História de Esperança, você vai conhecer a história da Vanusa. Vai um abraço lá para Campo Grande, capital morena, né? Um abraço especial para ela. Tive o prazer de ter estado com você. E agora ela vai estar conosco, uma empresária que transformou a sua profissão em um ministério de serviço e amor. Ela começou aí com um salão de beleza, passou a cuidar de idosos e hoje ela administra 2 cantinas escolares. Uma mulher que deixou Deus guiar os seus talentos, viu a sua vida florescer de um jeito inesperado. Bênção no programa de hoje, mas não para por aí. Para quem acompanha o programa, temos o Momento Sebrae com Paulo Sereda. Você vai entender a diferença entre custos fixos e variáveis e como definir preços justos e manter o seu negócio saudável, tá imperdível. E ainda hoje, é claro, a gente tem a palavra do dia. Nós vamos a um lembrete de que o chamado de Deus envolve o quê? Muitas vezes, e diria até todas as vezes, renúncia. Dando espaço para quê? Para que os planos de Deus façam sucesso na sua vida. Mais do que um negócio, uma missão. Começa agora, Anjos da Esperança Empreendedores. Seja muito bem-vindo, que honra estar com você no seu domingo. Seja você que está agora pela manhã, das 11 ao meio-dia, um bom dia para você. Que você comece a semana com o coração grato. Para você que está vendo a nossa reprise, às 21h30, uma ótima noite, uma semana abençoada. Me chamo Cris Magalhães, sou o gerente do projeto Anjos da Esperança e tenho a honra de estar aqui em mais um braço desse projeto lindo. A gente chama de anjo porque são doadores, porque a Novo Tempo não tem departamento comercial, não tem patrocínio. Você pode ver nos intervalos da TV, da rádio, os nossos projetos da gravadora, projetos da web. Então, quem sustenta a Novo Tempo são doadores, que nós chamamos carinhosamente de anjos, porque na Bíblia anjo é mensageiro. Então, são pessoas que doam financeiramente. E nós temos o projeto Anjinhos, para que os pequenos missionários, Anjinhos Baby. E este ano estreou na grade da TV Novo Tempo aos domingos, o Anjo da Esperança Empreendedores. São pessoas que têm os seus negócios, tocam sua vida, né? Tem esse contexto, o desafio de empreender, mas não perderam o olhar para o reino de Deus e também doam para Novo Tempo, porque acreditam que a Novo Tempo é uma ferramenta de bênçãos. Aí surgiu esse programa. Nós temos já na sequência o Anjos 360, que você sabe das novidades que acontecem na Novo Tempo. Nós temos também histórias de esperança, histórias de pessoas que vivem esse propósito. Também tem o Momento Sebrae, é um parceiro que doa para a gente conhecimento, para você que está querendo começar a empreender, dicas especiais. E temos a palavra do dia, porque o nosso empreendimento aqui não é só um programa de dicas financeiras, não. E é necessário ter esse tipo de programa, né? Programas sobre bolsa de valores, mas esse programa é diferente. A gente fala do reino. Aqui é outro tipo de empreender, mais do que um negócio, uma missão. Você entendeu? Que bênção, que bom estar com você. E se você, inclusive, quiser contar a sua história, entre em contato com a nossa produção. Aqui tem o nosso WhatsApp, tá bom? Fácil. Olha só, esse aqui é para ser doador. Coloque para a gente da produção aí, faz favor. Aqui, obrigado, produção. Tem esse QR Code, que você aponta a câmera do seu celular e ele vai direto para o nosso WhatsApp. Se quiser adicionar, é esse aqui, DDD 12 98174 0057. Você manda o seu nome, um pedacinho da sua história. Se você quiser, você pode, dar mais detalhes e até um horário para a gente ligar para você. O WhatsApp é o 12 98174 0057. A gente pode ir na sua cidade, fazer uma entrevista online ou você vir aqui em Jacareí, na Novo Tempo, já visita e conta o seu testemunho, tá certo? Então, para começar, como esperado, nós vamos para o Anjos 360.
Anjos 360. A Novo Tempo vai avante, a obra vai andando, você faz parte disso, tem que saber das novidades. Então eu chamo aqui ao nosso palco J. Terres. E aí, Jota? Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Obrigado, querido. É bom estar aqui no programa Anjos da Esperança Empreendedores para trazer o que tem de novidade na Novo Tempo, mas também para agradecer a você que é um Anjo da Esperança e acompanha a Novo Tempo. Deixa eu chamar a sua atenção. Você estava assistindo a Novo Tempo no dia 6 de dezembro, hoje dia 14, né? Ou você está assistindo esse conteúdo na nossa reprise, mas dia 6 de dezembro nós tivemos um momento de grande celebração aqui. Foi o Anjos em Ação, foi um momento excepcional, né, Cris? A gente vivenciou ali emoção, vivenciamos testemunhos reais de pessoas que acreditam na obra de Deus e tiveram a vida transformada. A gente teve, assim, um contato próximo com Deus, né? Principalmente através daqueles testemunhos que refletem o seu trabalho, quando você doa para o Novo Tempo e as vidas são transformadas através dos recursos financeiros que chegam aqui por meio do Anjo da Esperança. E eu quero chamar a sua atenção principalmente porque ao longo do programa você pode perceber que a Novo Tempo é muito transparente. E um ponto-chave, né, Cris? O ponto alto, se assim posso dizer, foi a transição dos nossos diretores, né? O antigo diretor, pastor Toninho, e um novo diretor agora assumindo a Rede Novo Tempo de Comunicação. Isso mostra que a obra é maior do que o ser humano, né? A gente tem até a história ali de Moisés, né? Dando continuidade, né? E a gente sabe que Deus está no caminho. O pastor Toninho não parou, ele só jubilou, que a gente fala que aposentou, mas vai continuar o seu ministério, tem sonhos para isso, tem saúde para isso, junto com a Zezé. E o barco segue, Deus vai tocando corações e Deus faz, apesar de nós, né, a obra. Deus escolhe os líderes, tem reuniões humanas, olha quem vai ser, mas Deus, ele vai ajeitando a própria obra, porque a Novo Tempo é tocada pelo Senhor, né? E a cada ano a gente vê que vai chegando alguém com outro olhar, vai arrumando daqui, assim como foram os 15 anos do pastor Toninho, Sim. Que pegou de outro gestor, que teve outra história, inclusive no mês de outubro teve aqui o pastor Ronaldo, uma semana DNA para os funcionários da Novo Tempo, falando de coisas anteriores à gestão do pastor Toninho, ainda falando lá da voz da profecia e os desafios do tempo do LP. Então não tem a ver só com a tecnologia ou com a evolução ali, né? O ser humano está aqui e Deus vai dando essa questão de mordomos, cuidando do que é dele e cuidando das doações. E nós temos mordomos do Senhor, que administram suas empresas, seus recursos em casa e doam para que a Novo Tempo continue sendo essa ferramenta ativa, Jota. O público de casa até pode se espantar, né, Cris, ao saber que a Novo Tempo não tem um dono, né? O pastor Toninho, que era então o diretor-geral da Novo Tempo, não é o dono. E assim por diante, os nossos novos diretores também não serão donos. Mas graças a Deus nós temos um rei que rege a Novo Tempo, que é o Rei do Universo, nosso Deus. E eu quero falar para você que se você ainda não assistiu ao Anjos em Ação, porque talvez você tenha perdido este momento tão excepcional, eu quero trazer uma dica para ti. Vá lá no nosso YouTube, lá, acessa lá, Anjos da Esperança, tá lá todos os blocos do Anjos da Esperança, lá do Anjos em Ação. Você pode acessar, compartilhar com as pessoas as músicas. Que músicas lindas a gente teve separadas para este momento de celebração. Então, acessa lá o YouTube do Anjos da Esperança, compartilhe, assista e vai ser uma benção. Mas eu também chamo a sua atenção porque se você ainda não fez uma doação especial para o Anjos em Ação, para esse momento de celebração que a gente está vivendo no mês de dezembro, em 2026 nós temos mais sonhos e a Novo Tempo precisa do seu apoio. Por isso, se você ainda não fez uma doação especial, faça agora mesmo. O nosso Pix é anjos@novotempo.com. O valor é você quem escolhe. E Cris, falando também de bênçãos, eu quero trazer para o público de casa e para você o clipe de final de ano. Trazer como destaque aqui no Anjos 360. Você participou. Participei. Eu vi você lá. Eu não sei se saiu no vídeo lá, porque tava uma galera, né, participando dos colaboradores. Mas quando toca essa música, a gente já sabe que está chegando Anjos em Ação. A gente já sabe que está chegando as férias, porque a maioria tiram férias coletivas, é que a gente trabalha o ano inteiro juntos. E que mais um ano se termina, mais um ano de gratidão. E naquele clipe, aquela letra é o DNA da Novo Tempo, né, Jota? Sem dúvida. E eu quero chamar a sua atenção porque nós conversamos com o Isaías Bueno. Ele que é o representante líder do marketing aqui da Novo Tempo. E foi essa equipe que, se assim posso dizer, tomou a frente dessa iniciativa. Todos os anos tem tomado a iniciativa de fazer um novo clipe, não somente para os nossos funcionários, mas para você que acompanha o Novo Tempo. Então vamos assistir esta entrevista com o Isaías Bueno.
Sabe que o final do ano é um momento que a gente entra num clima diferente, né? E o objetivo do clipe é realmente levar para esse final de ano com um sentimento de gratidão, de um novo tempo, que o novo tempo está aí para nos trazer nova esperança, novas portas que se abrem no ano novo. Então esse é o sentimento que a gente espera que o clipe alcance na casa de cada telespectador, quem acompanha pela internet, que a gente possa realmente contagiar as pessoas. Sempre o desafio, a ideia, né? São tantos anos de clipe que a equipe do marketing sempre se reúne, o que a gente vai trazer? Esse ano a gente está simbolizando uma pessoa que vem conhecer o novo tempo e aí uma história vai se desenrolar e você vai ter que assistir para entender o que acontece, mas está muito legal o roteiro que foi construído. Já vai assistir a esse clipe na programação da Novo Tempo, mas se você ainda não assistiu, eu quero chamar a sua atenção para que a gente assista agora um trechinho, né, Cris? Não dá para trazer todo o clipe, mas a gente vai assistir agora um trechinho desse clipe tão excepcional que foi o clipe de final de ano aqui de 2025. Confira. Um dia de uma longa história que me conquistou. Um novo tempo nasce com o tempo que passou. Você viu quão lindo é o trabalho da Novo Tempo? Então, eu quero convidar você, se você ainda não é um Anjo da Esperança, a fazer parte dessa grande família que leva Jesus para mais pessoas. Seja um Anjo da Esperança. O nosso telefone é muito simples, você vai anotar agora mesmo. É o 12 981 76 6630. Manda uma mensagem, quero ser anjo. E amanhã, segunda-feira, a gente vai te responder. Cris, um abraço. Muito obrigado, Jota, pelas informações. Aqui é uma prestação de contas sempre de como a obra vai avançando, graças ao nosso Deus e também aos nossos Anjos da Esperança. Grande abraço, até o próximo domingo. Valeu, Cris. Damos sequência aqui ao nosso programa. Você teve o Anjos 360, calma, ainda tem histórias de esperança, Momento Sebrae, Palavra do Dia. E é claro que você, olha, tem que fazer o seguinte, você pode contar a sua história também. Já depois do intervalo a gente vai ter uma história especial, mas por que não? Manda a sua história pra gente. Verdade. A gente quer dar um pulinho na sua cidade, gravamos online se ficar melhor para você. Muitas vezes, logisticamente, você pode vir até a Novo Tempo, porque a ideia é saber como a obra tem avançado na sua casa, como você, como anjo empreendedor, você é um empreendedor? Também é Anjo da Esperança, tem uma história com o Novo Tempo, então manda pra gente. O nosso WhatsApp tá aí, é o DDD 12, WhatsApp da produção, tá vindo aqui, 12 98174 0057. E nesse QR Code, você abre o seu celular, abre a sua câmera, aponta, também vai para o nosso WhatsApp. E a produção vai entrar em contato com você durante a semana. E aí, posso contar com você? Que bênção! E hoje nós temos um momento muito especial com o Paulo Sereda. Muitas pessoas perguntam, olha, o Sebrae é um patrocinador do projeto? Não, nós não temos patrocinadores, nós temos parceiros. O Sebrae, como atende o Brasil inteiro, é uma referência para empreendedores. Eles, junto com a Novo Tempo, fizeram uma parceria, eles doam o tempo, doam o conhecimento. Paulo Sereda, ele faz parte do time do Sebrae aqui no Brasil e eles então cedem. Aí a Novo Tempo, com a sua produção, grava, mas o material todo do Paulo Sereda, do Sebrae também. Então, a gente fica muito feliz. Agora, respira fundo, porque já tem um testemunho da Vanusa, uma empreendedora que teve várias linhas de frente, mas um coração missionário, entendendo como Deus age no seu coração. Essa história você confere depois do intervalo. O intervalo é rapidinho, tá? 2 minutinhos e eu espero você aqui. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta no nosso Anjos da Esperança Empreendedores. Um ótimo domingo para você, obrigado por deixar a gente entrar aí na sua casa, no seu tablet, na sua televisão, no seu coração. Mais do que um negócio, é uma missão, esse programa é diferente. As pessoas já doam, são Anjos da Esperança, agora empreendedores também. Têm os seus desafios e contam histórias para a gente aqui. Como Deus tem atuado no seu coração, como engajam na missão com a Novo Tempo, com os seus recursos, com o seu tempo e falando sobre história. Uma história de dedicação, de serviço, propósito. Você vai conhecer agora, para tudo aí, hein? A Vanusa, uma empresária em Campo Grande. Um abraço para a turma de Campo Grande, que me recebeu muito bem esse ano lá. E ela transformou o seu trabalho em um ministério de amor e esperança. Ela, com 27 anos, ela trabalhou com um salão de beleza, né? E ela depois conheceu
a esperança, conheceu a verdade através da Rádio Novo Tempo. Ali fez vários estudos bíblicos, a verdade chegou no seu coração. E depois ela começou a empreender em vários quesitos, né? Ela trabalhava com os idosos na igreja, começou a ter uma casa de repouso. Depois ela teve essa transformação na sua alimentação, com pratos vegetarianos, e também empreendeu nesse quesito. E ela sempre teve a direção de Deus, inclusive o ministério na igreja, com a Novo Tempo, fez com que ela pudesse ser uma empreendedora. Inclusive, uma Anjo da Esperança empreendedora, porque ela também entende que a Novo Tempo, ela é um meio para levar o evangelho, e ela, como uma boa empreendedora do reino, também faz parte deste ministério. Vamos conhecer agora a história da Vanusa aqui no Anjos da Esperança Empreendedores. Olá para você que está assistindo Anjos da Esperança Empreendedores. Eu sou a Pamela Meirelles e eu estou aqui para trazer para você histórias de esperança. Nesse quadro nós vamos contar histórias de pessoas que, além de Anjos da Esperança, elas também são empreendedoras. E esse quadro a gente quer muito que você aí de casa participe conosco. Se você é Anjo da Esperança e também é um empreendedor, nós gostaríamos muito de ouvir a sua história. Só que para mandar a sua história para cá, eu vou contar como você faz isso no final do quadro, porque agora a gente tem uma entrevista muito especial. Confere que vai ser bênção com certeza. Eu estou aqui com a Vanusa Salamene, ela que tem uma casa de repouso, tem cantinas já há muito tempo, ela é empreendedora e mora em Campo Grande e ela vai contar para a gente um pouquinho da sua história de empreendedorismo. Tudo bem, Vanusa? Tudo bem, Pamela. Vanusa, conta pra gente então como foi que você entrou aí no ramo do empreendedorismo. Eu comecei bem nova, sabe? De 14 para 15 anos, eu comecei a procurar trabalho, casei muito nova, então eu comecei a ver assim, o que seria bom para o meu... Porque eu já engravidei muito cedo, casei muito cedo, eu falei assim, eu tenho que procurar alguma coisa que vai suprir, cuidar de meu filho e trabalhar. Aí comecei a trabalhar no salão. Aí eu montei um salão, fiquei com esse salão 28 anos, mas com o salão eu sempre busquei outras coisas. Tive loja, tive outro salão, um centro de estética, né? E sempre abrindo outras coisas junto. E eu acho assim que Deus vai conduzindo a gente, né? Trabalhei na minha igreja com o Ministério da Melhor Idade, onde eu tenho essa paixão pelo idoso, né, em si, pela a terceira idade, e eu resolvi abrir uma casa de repouso. Na verdade, esse sonho era mais do meu marido do que meu. Aí nós abrimos a primeira casa de repouso, meu filho e minha nora, que estavam fazendo enfermagem na época que nós abrimos. Peguei uma cantina em um colégio, aí fui convidada de novo para pegar outra cantina. Então, assim, empreender eu acho que está no sangue. Deus me conduzindo todos os tempos. E para quem é empreendedor, sabe as dificuldades que é hoje, principalmente aqui no Brasil, em empreender, né? Mesmo pequeno, médio, a gente tem muitas dificuldades, muitas lutas, mas eu acredito que funcionou e tem funcionado nesses vários segmentos que eu já fiz em toda a minha carreira, por conta de segurar na mão de Deus, confiar sempre na provisão dele. E você tem algum desafio específico, algo que você se recorda que aconteceu, que você sentiu ali a mão de Deus? Ou quais seriam, né, esses desafios que você tem aí no seu dia a dia, que você acha, não, isso aqui com certeza só pode ser Deus me guiando? É assim, eu desde nova, eu tenho experimentado o amor de Deus, o cuidado de Deus sobre a minha vida. Mas, como eu disse, muitas dificuldades a gente encontra em todas as fases, porque você reiniciar do zero uma empresa é um desafio muito tremendo. E eu iniciei do zero
várias empresas. Então, quando você vê uma empresa estabilizada como o Lar Esperança hoje, que é uma casa de repouso, você não acredita que ela começou com muitas dificuldades e tem ainda muitas dificuldades. Eu lembro que eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. E eu clamava a Deus, falava: Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu ajudo na casa de Deus. Eu tenho que ser honrada nesse quesito, né, de suprir as pequenas necessidades. E quando eu clamava, eu sentia Deus, assim, imediatamente me dando paz, em primeiro lugar, porque você ter algumas dificuldades, principalmente financeira, te tira a paz, né? E além de dar a paz, ele dá o socorro. Aí aparecia um cliente novo, ou aparecia mesmo o cliente que já estava ali querendo adiantar algumas parcelas, querendo fazer algum acordo. Então, é, a mão de Deus sempre esteve estendida. E claro, o nosso clamor, o meu clamor por socorro, eu falo assim que Deus, ele sempre ouve, porque eu não espero muito tempo para pedir socorro, sabe? A palavra de Deus fala assim que a gente tem que provar a Deus, né? Nas dificuldades. É, quando você honra, quando você confia em Deus, né? Nas promessas dele, que se você devolver o dízimo, ofertar, né? Deus vai abrir as janelas dos céus. É, a gente tem que confiar. Então eu vejo Deus suprindo assim detalhes. Olha só, a Vanusa aí contando para a gente, né, mostrando como que é importante a confiança em Deus. E Vanusa, eu queria saber de você também, como foi que você conheceu, então, o ministério, conheceu a Novo Tempo? A Novo Tempo, eu sou novinha na fé. Eu falo 14, 15 anos. A gente não tem, a gente que eu falo, eu e meu esposo, nós não temos adventista na família. Queria eu ser nascida adventista, né? Eu teria ter desfrutado, eu acho que muita coisa que eu perdi. Mas há 14 para 15 anos, fez 15 anos agora, em junho. Meu esposo estava na frente da escola e escutou, procurando uma rádio enquanto esperava os nossos filhos. Nós temos um casal de filhos. E ele procurando uma rádio para escutar e entrou na Rádio Novo Tempo. Só que aqui em Campo Grande, a Rádio Novo Tempo, há 15 anos atrás, ela perdia fácil o sinal. Então, ele ficou procurando e achou o pastor Fernando Iglesias e o Bulhon. Saiu um, entrou o outro e ele achou a Novo Tempo. Então, ele sentiu na fala do Fernando Iglesias uma fala suave. E ele falou assim, começou a prestar atenção. Foi aí que ele conheceu a Novo Tempo. Quando ele chegou em casa, ele procurava a rádio para escutar e não achava. E até que ele achou do lado da nossa cama, no meu criado, o rádio era o único lugar da casa que pegava a Rádio Novo Tempo. E aí a gente começou a assistir. Então, assim, eu falo assim, quem levou a gente para Cristo foi a Novo Tempo, através dos programas, através das pregações. Daí nós começamos a procurar no YouTube, mas a rádio é que fez esse papel nas nossas vidas, assim. Olha só, a Vanusa acabou de falar para a gente que há muito tempo atrás, né, o sinal da Rádio de Campo Grande não pegava muito bem e cada ano que passa, a Novo Tempo como um todo, né, não só a rádio, mas TV, internet, enfim, tem passado por melhorias para conseguir alcançar as pessoas, assim como alcançou a vida dela. E eu queria saber de você, Vanusa, como foi também que você resolveu então se tornar um anjo da esperança? Eu aprendi que a gente tinha que ajudar o próximo. Eu acho assim, cada um tem uma dificuldade. Eu nunca tive essa dificuldade de ofertar, de dizimar, nem de ajudar o próximo. Então, isso é confiança. E a gente confiar que a gente ajudar tudo que a gente fizer aqui na nossa terra, a gente vai ter retorno.
a gente passa a desapegar, a ofertar, dizimar. É isso que a gente tem feito e visto, né? Porque a gente acha que só vai vir retorno financeiro, mas a paz que Jesus promete, essa paz, dinheiro nenhum compra, né? Então, essa paz está em obediência, em obedecer à palavra de Deus. Vanusa, então deixa pra gente um recadinho para quem está assistindo, que ainda não é Anjo da Esperança, nunca ajudou o Anjo da Esperança, nem esporadicamente, enfim. Deixa um recadinho para quem está assistindo, falando sobre a importância, né, um convite para que as pessoas também se tornem Anjos da Esperança. Faça a prova de Deus, porque tem pessoas que não conseguem ofertar porque não faz prova de Deus. Porque a partir do momento que você fala com Deus, você fala para Ele te mostrar, Deus não fica calado. Então, dizimar, isso a gente não tem nem acordo, mas a oferta, ajuda, pacto, né? Ajuda no Anjos da Esperança, isso é um ato de gratidão a Deus pela nossa existência, por tudo que Deus tem dado. Pedir mesmo que você possa, com carinho, com desejo no coração, fazer com que Deus te mostre o cuidado dele a cada momento. Só assim você vai ter o desprendimento de estar ajudando ao próximo, né, com qualquer quantia. Na Igreja Adventista é uma das igrejas que não fala em quantidade e fala em disposição do seu coração. Então, use agora a disposição do seu coração para estar ajudando a levar esse evangelho a mais pessoas. Eu fui alcançada com a Rádio Novo Tempo. E essa rádio, para ser falada a todo o mundo, ela precisa de recursos financeiros, né? E aqui vai o meu apelo, que você possa se desprender a estar ajudando a um canal, né? Que hoje a gente trabalha muito com a mídia, um canal que vai levar o evangelho e o amor de Cristo para muitas pessoas. Aonde eu não posso ir, eu mando a minha oferta através desses canais. É isso mesmo, Vanusa. E quem está em casa quer também contar a sua história, né? Quer mandar a sua história aqui para o Anjos da Esperança Empreendedores, aqui embaixo está passando o número do WhatsApp, é só você mandar uma mensagem e a gente vai entrar em contato com você. É com você aí no estúdio. Amém. Deus seja louvado. Um abraço especial para a Pamela, inclusive, que estava ajudando nessa produção especial, né? A Virgínia também. Esses testemunhos, tem toda uma equipe, né? Buscando, o Senhor vai tocando no coração. E eu quero fazer uma pergunta para você. E esse testemunho, essa história, porque histórias conectam histórias, eu sempre falo isso. É Deus contando as histórias, é a Bíblia, é Deus através das pessoas. Eu pergunto, como esse testemunho chega aí no seu coração? Olha, chega aqui no meu também, faz a gente refletir, faz a gente pensar. Quando nós colocamos as nossas mãos ao serviço de Deus, cada gesto que a gente faz se torna uma semente de esperança que floresce na vida de muitas pessoas. É por isso que o Novo Tempo está aí, né? O Novo Tempo está aqui justamente para levar a esperança. E eu pergunto para você, você não quer contar a sua história? Verdade, Cris, olha, eu também sou anjo da esperança, ou sou um anjo da esperança empreendedora. Eu tenho um contato com a Novo Tempo me ajuda a estudar a Bíblia. Olha, a produção vai estar colocando, já colocou aqui, ó, esse aqui é o WhatsApp, tá? 12981740057. Esse aqui é o WhatsApp específico da produção. Fala assim, olha, eu sou a Maria, aqui de Porto Alegre, eu sou o João, sou empreendedor e eu quero contar a minha história. Você coloca o seu nome, um resuminho da história e entra em contato conosco. Para facilitar, você pode agora abrir a câmera do seu celular e apontar aqui, ó, para esse ladinho. Se apontando para esse QR Code, também vai para o nosso WhatsApp, tá bom? E agora, durante a semana, a produção vai entrar em contato com você. Você pode até colocar um horário. Olha, a produção entra em contato comigo ao meio-dia. Olha, finzinho de tarde é melhor. À noite eu já estou em casa. Então, manda para a gente aí, ó, o seu nome, a sua história, né, a cidade onde você está falando, que a gente vai entrar em contato com você. Eu quero você ou aqui, no nosso programa, aqui direto, né? Ou a gente pode gravar de forma remota, ou até mesmo a gente tem as nossas repórteres que viajam o Brasil inteiro trazendo testemunhos. A gente pode ir aí na sua cidade gravar, porque a ideia é que a Novo Tempo não seja só uma rede de comunicação normal.
ela tem que transformar a vida. É a Bíblia sendo contada em todos os meios de comunicação. E é isso que a gente quer, né? Mais gente engajada no reino e vamos juntos. E prepare-se, porque depois do intervalo, para quem já conhece, tem o nosso Momento Sebrae, que fala sobre finanças, custos empresariais. Então, você quer saber mais dicas? Já Paulo Sereda, ainda hoje, temos a palavra do dia, uma palavra vindo da Bíblia. A gente sempre termina com o nosso prato principal, termina no alto o nosso programa com a mensagem do Senhor. Um breve intervalo, 2 minutinhos, e a gente volta já. E estamos de volta, Anjos da Esperança Empreendedores no seu domingo. Se você nos acompanha das 11 ao meio-dia, um bom dia para você, uma ótima tarde. Para você que nos acompanha na nossa reprise, às 21h30 também no domingo, uma ótima noite. Já desejando para você uma ótima semana. Na verdade, começando aqui com sabedoria, com conhecimento. Falando em sabedoria, falando em conhecimento, nós temos uma parceira que é o Sebrae. A equipe do Sebrae, junto com a Novo Tempo, nos ajuda a trazer informação. Nós temos um especialista, que é o Paulo Sereda, e eles doam esse quadro para a gente. Olha que legal, o Sebrae que já faz um trabalho especial em todo o Brasil. Quer conhecer mais? Acesse sebrae.com.br. Eles amam os empreendedores, né? Os profissionais, todos os projetos realmente são ligados para quem empreende com qualidade. E no quadro de hoje, até eu pergunto para você, você sabia que entender os gastos que fazem parte do processo de produção ou até mesmo da prestação de serviço, ele é uma base. Por que base? É fundamental para definir um preço justo e garantir um lucro. Você sabia? Os custos fixos ou variáveis aí, ter essa ciência sobre esse quesito é muito importante. Saber diferenciar pode mudar completamente a sua visão sobre a saúde financeira da sua empresa. Então, para você que quer dar esse primeiro passo, para você que está começando ou querendo empreender, presta atenção. E se você perdeu nos outros programas, os demais quadros, a gente vai ver agora juntinho esse, eu vou contar para você como você pode ver os anteriores, tá bom? Então acompanhe com a gente no Anjos da Esperança Empreendedores, Momento Sebrae. Olá, meu amigo anjo empreendedor. Estamos começando mais um Momento Sebrae dentro do programa Anjos da Esperança Empreendedores, fruto de uma parceria entre a TV Novo Tempo e o Sebrae, gerando conteúdo importante para o dia a dia da sua empresa. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o terceiro controle financeiro que você precisa ter dentro da sua empresa, do seu negócio. Custos, controle de custos. Eu falei que o preço de venda ele tem que ser suficiente para cobrir todos os custos, despesas e ainda gerar lucro. Aí vamos então aprender um pouco sobre custos. Algumas definições antes disso. E hoje vocês vão descobrir que aquela letra bonita que aparece normalmente não é a minha, é da produtora nossa, a minha é um pouco mais feia. Nós temos a definição de gastos. Gastos são todas as saídas monetárias que tem na sua empresa. Então, gastei dinheiro comprando matéria-prima, gastei dinheiro pagando a conta de luz, gastei dinheiro pagando o meu profissional de marketing. Isso é um gasto, saiu dinheiro da sua empresa. E eles podem ali ser classificados entre custos ou despesas. Vamos primeiro ficar em custos, depois eu escrevo as despesas. Os custos são todos os gastos que você tem dentro da sua empresa e que são inerentes ao processo do seu negócio. Então, se eu sou uma indústria, tudo aquilo que eu gasto dentro do processo produtivo, especificamente ali no processo produtivo do meu negócio, isso eu encaro, eu classifico como custos. Tem várias definições para custos, eles podem ser fixos. Seriam, então, todos os custos que não variam diretamente com o volume da sua produção, com o volume das suas vendas, dependendo do negócio onde você está. Numa linguagem simplificada, mas não acadêmica. Vendi ou não vendi, produzi ou não produzi, eu tenho que arcar com esses custos. Então é fácil de você classificar como um custo fixo. Se você tem um barracão para a sua indústria ou um imóvel para o seu comércio alugado,
O aluguel é um exemplo típico de custo fixo que você tem que arcar todo mês. Começou a perceber a importância do controle de fluxo de caixa? Porque eu preciso alimentar isso com as informações que eu só vou obter se eu tiver todas as minhas despesas e todas as minhas receitas controladas. Também podem ser custos variáveis. Esses, quanto mais eu produzo, quanto mais eu vendo, dependendo do tipo de atividade econômica que eu tenho, mais eu gasto com esses custos. Dentro de um comércio, por exemplo, a mercadoria vendida, muitas vezes chamada de custo da mercadoria vendida, pode ser encarado como variável. Dentro da indústria, a matéria-prima, quanto mais eu vou produzir, mais eu vou gastar com matéria-prima dentro da empresa que eu tenho. Há outras definições, como direto e ainda como custo indireto, que é uma terminologia em que eu olho para aquilo que está sendo ofertado, vendido para o processo e eu consigo identificar com facilidade o custo que eu estou tendo. Tá complicada a terminologia? Sebrae.com.br. Acesse o nosso portal, faça as trilhas de controles financeiros e de custeio, para que você saiba exatamente quanto custou cada produto que você produziu, cada mercadoria que você está vendendo, cada serviço que você está prestando, para que você consiga estabelecer um preço justo, competitivo com o mercado. Pode ser que ao fazer esses controles você descubra que os seus custos e despesas, eles são mais elevados do que o teu preço de venda. Então é inviável o seu negócio. Ou que a margem de lucro, a diferença ali, seja muito pequena. E é necessário que você tome decisões de tornar o seu negócio mais eficiente, cortar desperdícios dentro das finanças que você tem dentro da sua empresa, para que você possa se adequar ao mercado. E se nada disso for suficiente, talvez a ideia ou o seu projeto seja inviável economicamente. Tem perguntas a respeito desse assunto? Envie para o WhatsApp da produção. Procure também mais informações nas redes sociais da TV Novo Tempo ou no portal do Sebrae, sebrae.com.br. Esse é o processo do Sebrae, que está disponível para você te auxiliar também lá no site, sebrae.com.br. Agora o seguinte, uma das coisas importantes, até que o Paulo Sereda fala sempre para você nesse momento, é se você tem uma dúvida. Cris, eu tenho uma dúvida aqui para começar a empreender, eu tenho uma dúvida na minha empresa, eu tenho uma dúvida sobre o mercado de trabalho, eu tenho uma dúvida sobre questões financeiras. Então manda para a gente, manda para a nossa produção, o QR Code está aqui, se você apontar agora a câmera do seu celular, vai para o nosso WhatsApp da produção. A gente vai gravar uma nova temporada para o próximo ano, o ano de 2026, e nós gostaríamos que você participasse. Está gostando do quadro? Tem mais dúvidas? Quais assuntos você gostaria que o pessoal abordasse? Então você pode fazer o seguinte, pode mandar uma dúvida em texto, você escreve o texto, manda o seu nome, olha só aqui o João de tal lugar. Ou você grava um vídeo na horizontal no seu celular, que é legal, você fala, olha aqui, sou o João da Bahia, eu tenho uma dúvida, Paulo Sereda, sobre isso, eu gostaria que você falasse sobre esse assunto. E a gente vai fazer uma temporada baseada, de repente um episódio baseado na sua dúvida. Então manda pra gente, a sua dúvida pode ser de mais pessoas. Você que quer começar a empreender tem um medo de algo. Você que já empreende há muito tempo, gostaria de uma dica complexa. A gente vai atrás, leva para a nossa produção, leva para o Sebrae e na temporada 2026 a gente quer ter você aqui na nossa tela. Grava um vídeo, mas na horizontal, tá? Assim, ó, no seu celular, pode ser uma selfie, pede para alguém gravar, né? Lembrando que tem que ter uma iluminação boa ali, né? E tem que gravar o áudio, tem que chegar bonitinho. Então, né? Fecha a janela, grava no seu escritório, grava na sua sala, pega a ajuda dos filhos aí, ó, para gravar bonitinho. Pode ser na sua mão mesmo, desde que a gente te veja bem e te ouça bem, né? Aí você manda o seu nome, sua cidade e a sua dúvida. Seu nome, sua cidade ou um assunto que você gostaria que nós abordássemos no Momento Sebrae. Aí na temporada 2026 a gente vai estar juntinho com você. Combinado? A gente vai para um breve intervalo. Já já tem a palavra do dia. Não sai daqui não. A gente sempre termina no alto.
a gente busca auxílio do Senhor para que Ele possa nos dar direção. Que Deus abençoe a sua vida, um breve intervalo e a gente volta já. Que alegria estar com você aqui no final de mais um programa Anjos da Esperança Empreendedores. E eu coloco para você, que programa inspirador. Tivemos hoje, desde o novo clipe institucional, de final do ano aqui da Novo Tempo, uma mensagem linda de gratidão e esperança, as histórias de pessoas que têm transformado o seu trabalho em missão. E hoje conhecemos também a história da Vanusa, foi bênção, Lá de Campo Grande, vai um abraço a Campo Grande, uma mulher de fé que começou com um salão de beleza, passou a cuidar de idosos e hoje administra 2 cantinas escolares. Ela deixou Deus guiar os seus talentos e por isso a sua vida floresceu de um jeito inesperado. Mas antes de florescer, meu querido, ela precisou renunciar. É sobre isso que a gente quer falar agora, porque abre o seu coração, está começando o Palavra do Dia. Esse é o nosso tema, vamos à Bíblia. Você pode pegar a sua Bíblia aí na sua casa? Você pode pegar aí, por favor? Nosso tema é o chamado de Deus que envolve renúncia. E a palavra de Deus diz em Marcos 8,34. Vou ler juntinho com você. Então, convocando a multidão e juntamente aos seus discípulos, Jesus lhe disse: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meu querido, essa é uma das frases mais desafiadoras de Jesus. É um desafio. Às vezes a gente não para pensar nesses versículos. Por quê? Porque ela nos lembra que seguir Deus não é apenas receber as bênçãos. Hoje tem muito essa questão, vai para a igreja trocar de carro, vai para a igreja essa teologia da prosperidade que prostituiu o Evangelho. Meu querido, não é só receber bênçãos, é escolher o caminho de entrega. E todo o chamado divino passa pelo teste da renúncia. Vamos pensar junto? Você pensa lá em Abraão, no início do nosso povo, Deus disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. O que ele falou? Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lá no começo de Gênesis 12:1 você encontra já Abraão. E Abraão, um ser humano falho, não sabia para onde ele ia. Ele não tinha mapa, não tinha aí o Waze que você tem, Não tinha garantias. Mas ele tinha o quê? Uma voz do seu pai. E essa voz era suficiente. Ele deixou o conforto, que já era conhecido para ele viver, e encarou o propósito do invisível. Não é fácil, eu já vivi isso. Mas Deus é Pai. Talvez você esteja aí como empreendedor, Deus esteja te pedindo para dar um passo de fé, para mudar de rumo, ajustar um plano, rever uma parceria, ou simplesmente confiar que Ele sabe o que faz. E renúncia é isso, meu querido. O que é renúncia? É abrir mão do controle, de colocar Deus na direção. O empresário é controlador, não é verdade? Você tem que descentralizar muita coisa e não é fácil. Mas seguir a voz de Deus nem sempre traz aplausos. Jeremias, por exemplo, ele foi rejeitado, ele foi perseguido e ele fez o certo, obedeceu à voz de Deus. E ele desabafou, Ele colocou para fora porque é um ser humano. Lá em Jeremias 27 ele falou: Senhor, eu fui enganado, eu fui iludido. Mas depois ele disse: havia no meu coração, ou na minha mente, um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Eu não podia contê-lo. Ou seja, o que quer dizer esse versículo? O que ele está querendo colocar para fora aqui com o ser humano? Ele não conseguia ficar calado, mesmo na pressão. Porque quando Deus te chama, você não consegue mais voltar ao normal. Não é verdade? Pense hoje no programa, a Vanusa, a história que nós ouvimos hoje aqui. Ela entendeu isso. Ela deixou os planos pessoais de lado, ela abriu mão do conforto e se dispôs a servir. Bora lá, vamos seguir o chamado de Deus. E esse chamado exige renúncia, mas também revela propósito. Isso que é legal. Quando o propósito ele entra na vida, aí a gente encontra sentido. Eu até agradeço a Deus pelo deserto que Ele tem colocado e já passei porque te dá sentido. Renúncia não é perder, é trocar o raso pelo profundo. É entregar o plano A para receber o plano eterno. Eu sei que você tem um plano A que está tudo certo, está tudo desenhado, mas Deus quer te dar um plano eterno. Esse chamado, ele requer um custo. E Jesus foi claro, você não pode servir
há dois senhores. É a palavra do nosso mestre. Ou é ele no centro ou é nós. Então quem é que está no centro da tua vida? O teu controle, as tuas planilhas, quando ele é o centro, até quando você perde, você ganha propósito. Vamos pegar o exemplo? Pega o exemplo do jovem rico, lá em Marcos 10. Ele tinha posses, ele tinha status, ele tinha influência. Mas o nosso mestre Jesus disse: filho, vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres, você vai ter um tesouro no céu, depois vem e me segue. Ele foi embora triste. Mas por quê, Cristo? Você não acha que Jesus foi muito cruel com ele? Ele estava triste porque era muito rico. Ele queria a vida eterna, mas ele não queria pagar um preço da entrega, da renúncia, sendo que o próprio Cristo ia morrer por ele para a eternidade. E muita gente vive assim, querido, querendo o Deus das bênçãos, mas não o Deus das mudanças. Esse Jesus de plástico, que tudo pode, não precisa mais de perdão, só o amor. Né? E o amor existe renúncia. Esse evangelho não é sobre acúmulo, querido, é sobre prioridade. Quando Deus é a nossa prioridade, não há renúncia que não se transforme em recompensa. E a própria Bíblia fala, a nossa Bíblia fala aqui, lá em Filipenses, tudo considero perda por causa da excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Quem é que está escrevendo aqui? Paulo. Paulo escreve. Paulo entendeu, perder para Deus é ganhar o que o dinheiro não pode comprar. Então, empreendedor querido, papai, pai de família, mãe, filho, você que está acompanhando o Novo Tempo, talvez Deus esteja te pedindo hoje para renunciar a alguma coisa, para ser uma sociedade que não agrada a Ele, uma agenda lotada sem espaço para o céu. Talvez você tenha uma rotina de trabalho que tem te afastado você da sua família, ou até do plano que não cabe no propósito dEle. Deus está te dizendo hoje, até vou chegar um pouquinho mais pertinho de você. Olha, deixa eu reescrever tua história, fala o Senhor. E a boa notícia é que toda renúncia feita por amor, é semeadura, meu querido, que volta de forma de frutos. Por isso hoje eu te convido a dizer: Senhor, eu aceito o teu chamado, vai ser difícil. Mesmo que custe o meu conforto, Pai, eu decido carregar a minha cruz, porque o Senhor carregou a maior de todas as cruzes. Mesmo sem entender o caminho como Abraão, eu falo, eu confio em Ti. Mesmo sem ter um mapa, Senhor. Sabe por que eu confio? Porque o Senhor é o caminho. Amém? Quando você renuncia, Deus multiplica, e não é a teologia da prosperidade. Quando você entrega, Ele transforma. Quando você obedece, Ele te leva aonde o seu plano jamais vai chegar. Deus vai te abençoar. Que essa palavra de hoje te lembre que o chamado envolve renúncia. Mas calma, meu querido. Querida, ei, a recompensa envolve eternidade. Porque nós estamos falando que é mais do que um negócio. É mais que uma missão. Querido, você que está em casa agora, Cris, não é fácil. Eu tenho vivido um deserto em minha vida. O povo de Deus vivia no deserto, mas não queria renunciar. O caminho até Canaã era curtinho, era curtinho, era curtinho. Só que eles não renunciavam. O povo foi liberto da escravidão. Lá Deus fez o quê? Deu uma lei para eles, uma lei de amor dos 10 mandamentos, deu uma lei cerimonial, mostrando lá, né, como funcionaria o cordeiro. Foi lindo poder ver o plano redentor do santuário de Deus. Deus deu uma lei civil para eles se coordenarem e deu leis de saúde. Reergueu para ele ali, o que o povo fez? Pegou e colocou sacerdotes, ergueu sacerdote, liderança, e deu um exército, sem poder bélico. A arma era a Bíblia e a presença do Senhor. Só que o povo, quando Moisés foi pegar a lei, já tinha um vício de escravidão e foi lá no bezerro de ouro. Era só Moisés virar as costas que eles estavam adorando os deuses que não dão nada. E esse povo preferiu seguir a voz do medo do que a voz de Deus. Mandaram os espias, eles ficaram lá, presos no medo.
E aí, meu querido, ficaram mais tempo no deserto. Sabe o que aconteceu? Uma geração inteira não viu Canaã. Os filhos com a raiz de Deus é que depois, junto com Josué e Caleb, que foram tomar decisões com o Senhor, que foram decidir para o Senhor, aí sim, para atravessar o Jordão, colocaram lá a lei de Deus, o seu santuário. Aí Deus abriu aquele mar de novo para eles cruzarem. Eles ficaram lá depois, rodeando Jericó, porque Deus vai à frente. Aí eu pergunto para você, deserto não é morada. Nós estamos aqui de passagem. Mas eu digo para você, esse deserto tem ensinado para você que aqui não é a sua casa. Ei, Deus tem ensinado que essa empresa não é só sua, que Deus não está nem interessado no seu dinheiro. Quando Ele fala do dízimo, ofertas, é para que você não ame o dinheiro. O dinheiro não é um problema, mas o amor ao dinheiro é um problema. Mas se você tem amado o dinheiro de tal forma que ele tem sido o centro da sua vida, aí quando você tira Deus e a sua justiça, as outras coisas não são acrescentadas da forma certa. E Deus é um Deus de ordem. Deus te pede hoje mais uma vez. Eu não sei para quem que eu estou falando agora. Quer me dar o coração? Talvez eu esteja falando agora com a mãe que fala, Cris, eu perdi a noção de gerir a minha casa. Eu sou um pai que geria aqui, mas na igreja eu falo palavras de amor, mas eu aqui maltrato minha esposa. Eu tenho dor no coração porque eu não consigo colocar esse senso de missão. Calma. Vem. Faça como o jovem rico. Venda o desnecessário. Depois Jesus fala para você, vem me seguir. Eu sou o caminho. Tudo tem solução. Olha a família de José. Olha as famílias disfuncionais. Quando eu apareço, quando me buscam, eu vou à frente. Vamos orar? Posso orar com você? Querido Papai do Céu, estamos aqui segurando a Tua Bíblia que chegou até nós. Que misericórdia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Hoje falamos sobre renunciar. Falamos sobre o jovem rico que chegou lá, falou, olha, eu já guardo a sua lei, eu estou aqui para seguir. Mas Jesus, com um olhar que conhecia o coração daquele jovem rico, sabia que o dinheiro ainda era um ídolo na sua vida. O Senhor nos conhece mais do que nós mesmos, Senhor. Essa pessoa que está aqui está abrindo o coração e fala, Jesus, olha, o que eu tenho que tirar? Se meu olho me faz pecar, arranque-o. Então, Pai, arranca da nossa vida isso. Eu sei que o Senhor prefere nos machucar do que nos perder, então, mesmo que doa, Senhor, arranca algo para que a gente multiplique em outras áreas. Que a gente possa ter a prosperidade no lar, a prosperidade com os filhos. Pai, ninguém aqui está culpando ninguém. Mas, Senhor, que possamos nos perdoar, pedir perdão ao Senhor, a vida. A gente não pode mudar o passado, mas que agora, no nosso presente, o Senhor seja o grande presente, a Tua presença na nossa vida, nas nossas decisões. Nós imploramos a Tua misericórdia e queremos Te seguir e mudar completamente a nossa vida. Preenche o nosso coração no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Posso ouvir um amém? Muito obrigado, queridos. Estamos chegando ao final do nosso programa. Cheguei um pouquinho mais perto de você para nós conversarmos e eu quero fazer aquela nossa missão de oração. Eu oro por você, aí você ora por mim. Deus age por nós. Até domingo que vem a gente se encontra às 11 da manhã, às 21h30 também na nossa reprise. Continua na Novo Tempo. A gente se fala. Tchau, tchau.